amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje vamos mostrar o bate-papo que tivemos com o pessoal do Subterrâneo. Eles lançando Subterrâneo Especial número 5 e também o Subterrâneo número 31. Eles vão nos contar várias novidades sobre os Subterrâneos, algumas curiosidades e também os lançamentos e trabalhos de cada um. No segundo bloco, eles vão nos falar sobre o Quarto Mundo, onde nós vamos falar também sobre o lançamento do informativo Quarto Mundo número 3, que na verdade é o quarto, porque começou com o número 0. Bem, isso tudo vocês vão ver e também notícias do Quarto Mundo com algumas novidades. E eu quero começar parabenizando o Marlon Tenório. Ele ganhou não um, mas 2 prêmios este ano. Primeiro deles, o ilustrador ficou em primeiro lugar no recente Salão de Humor de Juiz de Fora. Trabalhando no Rio de Janeiro, o Marlon Tenório utilizou a temática do meio ambiente para retratar este cartoon premiado. Parabéns, Marlon! E também, para não ficar por fora, ele ganhou o primeiro lugar na categoria quadrinhos, na Mostra Nacional de Humor de Varginha. É isso aí, Marlon Tenório, cartunista, quadrinista alagoano, conquistando as Minas Gerais. Parabéns, Marlon, e parabéns ao Quarto Mundo por ter integrantes premiados. Fiquem agora com ele, Tulípio em Movimento. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, já que é onde agora está. Este foi o Tulípio, Jeremias. Um abraço ao Eduardo Rodrigues e ao Paulo Stocker, criadores desta grande figura. Bem, agora no Notícias do Quarto Mundo, mais um lançamento, Garagem Hermética número 5. Nesta edição, a segunda parte da saga Quadrinistas, Canto 2, que é roteiro de Cadu Simões e arte de Will. Também teremos a matéria Quadrinho Nu e Cru, por Nobu Shinen, que também fez a apresentação lá no informativo Quarto Mundo. O Edu Mendes nos traz a HQ Robô Poeta. E também neste número, as histórias dos outros participantes das Sócios Limitadas, que são eles Fábio Santos em Homônimo e Kleber de Souza em Crônicas Élficas, Crônicas Élficas Natalinas. Vocês vão conferir aí. E também os trabalhos de outros colaboradores, o Fábio Kobiaco, Daniel Esteves, Vader e Sam Hart, que também é o autor da capa desta edição, que vem no formato 15x23, miolo PB com 32 páginas, capa colorida, o custo de Jeremias, R$4. Então confiram aí o e-mail e o site dos Sócios Limitada para a Garagem Hermética número 5. Agora ficamos com eles, os Subterrâneos, contando as suas novidades. Confiram aí. Então estamos aqui com o pessoal do Quarto Mundo e do Subterrâneo e vamos começar apresentando aqui o Márcio Garcia, o Paulo Mansur, que são figuras novas aqui presentes no programa, e o Will e o Marcos Venceslau, que gosta de ser chamado de Marcos Vasconcelos, mas isso é uma outra história. Então estamos aqui reunidos para falar de lançamentos. Subterrâneo Especial número 5, Subterrâneo 31, o informativo do Quarto Mundo e outros assuntos. Então eu gostaria de começar aqui com o Márcio Garcia, dando um pequeno depoimento, ou o Paulo Mansur pode falar da história do Subterrâneo Especial número 5. Qual é a história? Eu ouvi aí que é um roteiro que era para ser curto e foi longo. Isso, na verdade era um roteiro que foi escrito para o número 21, é isso? Do Coletânea, ainda quando está saindo no Subterrâneo normal, mas ele acabou ficando um pouco grande, né? Tem muito 20 páginas. Aí a gente preferiu dar um tempo, terminamos o projeto Coletânea e agora a gente retomou esse roteiro e dividiu em 5 partes, 5 desenhistas, cada um pegou entre de 2 a 3 páginas, né? Não, 4 páginas, 3 a 4 páginas. Desenhamos os personagens dos outros, uma experiência nova para mim, por exemplo, não tinha feito isso até então. E saiu a lição redonda com a apresentação do Nobu e acho que ficou bem legal. Gostei bastante do trabalho. Para mim foi a primeira vez que eu participei de um projeto maior assim, fiquei bem contente.
O roteiro é do Leonardo Santana. Leonardo Santana, exatamente. E aí os que desenhos. na época já teve que avisamos para ele que não caberia, né, Isso. na folha de sulfite esse roteiro de 15 páginas. E ele fez, na maior vontade, fez um roteiro novamente para se enquadrar no nosso projeto daquela época. Ah, sim, ele refez, ele adaptou para o formato coletânea, esse ficou de stand-by e agora que a gente retomou esse projeto. A ideia de os desenhistas fazerem todos os personagens, dividir por páginas, por desenhistas, isso já vinha do roteiro ou não? Isso foi uma ideia do grupo? Do grupo, né? Porque isso já acontecia também na edição normal, vamos dizer assim, no Subterrâneo, no Flyer. Então a gente acabou incorporando a mesma ideia e trouxe para cá. Então cada um desenhar e ter essa experiência também de fazer um personagem do outro. É que no Flyer, os roteiristas escreviam para o personagem, direto para o personagem. Né? Então o cara escrevia uma história inteira, é uma história única, mas ele pensava o pirata, pensava na ação do Bucha, pensava na ação do Derek e assim sucessivamente. Nesse caso, ele não dividiu assim, ele fez uma história sem pensar numa específica. Né? A gente, e assim, o Marcos que acabou meio sugerindo uma divisão, né? Porque, então, por exemplo, o Márcio começa desenhando porque a história começa com o Derek e o Frank, mas começa com o Derek que é o personagem dele. Então o Márcio começa desenhando porque o Derek está mais presente ali. Tentou-se fazer um equilíbrio. Foi esse cogitado de cada um desenhar o seu personagem, também. Pegar por página. Então aparece o meu personagem, então eu desenho especificamente ele. Mas achamos que isso, além de... Na prática não ia funcionar. Não ia funcionar. Né? Ia demorar um pouco. Intercalar. Alguém ia ter que fazer o cenário, ia ter que juntar isso aí. Então resolvemos, para dar essa experiência que todo mundo estava já com vontade de fazer, né? Foi unir o útil ao agradável. E é uma história, agora em cima da história, uma história de uma aventura, porque tem vários personagens fictícios, reais. Como é que conta um pouco da história em si? O que o pessoal vai encontrar ali, sem revelar segredos. Basicamente acho que é uma ficção científica, né? Isso. Muitos personagens viajam no tempo e personagens reais com personagens verídicos, verdade? Pessoas da história mesmo se cruzam num amálgama aí de tempo e espaço. É mais ou menos isso. A gente vai começar a revelar um final. E também mistura personagens não fictícios, mas de várias épocas no mesmo período, que existiram, né? Por exemplo, um soldado da Segunda Guerra Mundial com um cavaleiro medieval ou um homem das cavernas. Né? Então são pessoas, não são pessoas, mas são momentos da história, né? Distintos que se cruzam nessa história. E também personagens da literatura fantástica, como vampiros, múmias, o Frankenstein, esse tipo de coisa. Então é uma aventura, é uma coisa meio, é uma amálgama mesmo, né? De ficção mesmo. Fechada ou a gente pode esperar um segundo ou esse roteiro pode se estender? O roteiro dá gancho. A história é fechada, mas que tem gancho para um segundo, por exemplo, para um terceiro, isso teria gancho. Na verdade, assim, essa coisa do projeto roteirista, isso a gente já falou até na época, assim, e essa coisa do roteirista convidado aqui, vários roteiristas deram elementos para a gente explorar esses elementos. Expandir esse né? universo. Tá aqui. Né? Toda vez que o roteirista escreve uma coisa sobre o seu personagem, e ele incorpora, ele dá um elemento ali. Porque acho que é interessante falar que a questão do lapso do tempo e tal foi uma forma que o roteirista encontrou de os personagens que são de épocas distintas, do próprio Subterrâneo, estarem coexistindo. Então o pirata, por exemplo, né, que é de uma outra época, por exemplo, eles estão juntos num tempo com o Pária, que é o meu personagem. O Derek também é de outro... década de 30, 40. Então também está presente com o Bucha, que é atual. Então foi uma maneira que o roteirista encontrou de todos os personagens estarem juntos no mesmo lugar. O Sideral, que também é nosso presente. E aí acho que isso deu talvez o gancho para ele então falar, já que eu estou mexendo com o tempo, por que não? Talvez eu estou agora um pouco viajando em cima do roteiro. Do que ele pensou. Ele aí trouxe mais então elementos. E aí começou essa
bagunça, vamos dizer assim, no tempo e espaço. Interessante que para amarrar esse negócio também da viagem no tempo, ele usou personagens reais que estudaram viagem no tempo. Exatamente. São Einstein e Niels Bohr. O Einstein, por exemplo, já aparece na própria capa, então você tem essa citação, né? Só que não é um Einstein do tempo do Einstein. Não é o Einstein. É o Einstein, mas não é o Einstein. Não é o Não é Einstein. o verdadeiro Acho que a Einstein. gente pode falar, pode. Pode. Ele foi clonado no futuro, tá? Entre outros cientistas também famosos, e isso é que faz acontecer todo esse problema no tempo. Aí começa, na verdade, o roteiro bem Começa daí. aí. E essa história que o Márcio fala é interessante. São cientistas que, de uma certa forma, estão ligados à questão do tempo. Exatamente. O Einstein, Viagens, que é o mais famoso, mas os outros também tiveram os seus momentos ligados à questão do tempo. Né? Da linha do tempo, do passado, viagem no tempo, é possível, não é possível, fluxo temporal, existe, não existe, em teoria existe, mas como é que seria a prática? Inclusive, a própria publicação traz No final tem. No final a gente tem uma ficha técnica com cada um dos cientistas que são citados na história. Então tem essa ficha demonstrando, e aí brincando, fazendo uma brincadeira com essa questão de quando ele foi clonado, né? De quando ele veio e quando ele foi clonado novamente nesse futuro da história. Subterrâneo também é cultura. Novamente misturando a realidade com a ficção. Exatamente. Fica sempre essa brincadeira. E com os seus desenhos aí, caricaturas desses personagens, todas suas aí. Foi uma troca também interna. E a capa? A capa também tem uma característica, né? A capa, a primeira vez que a capa é colorida de 4 cores, já teve capas coloridas nos especiais, mas eram 2 cores, né? Não, uma cor só. Uma cor? Sempre uma cor. Tá. No especial, sim. Porque teve um projeto de azul com preto, acabou no... Não, era no 4. Seria no 4, mas não... No especial 4 a gente tinha um plano de Já fazer tinha, colorido, acabou não acontecendo. Aí essa capa foi E aí ficou no traço do Luigi, que não está aqui, quem desenha o Franco, né, o criador do Franco, quem desenha o Franco. E ele fez o traço, e aí era para na verdade o Will geralmente finaliza o material dele, mas o Will achou que a pegada do traço, o tipo da cor que exigia, talvez caia mais no meu estilo. Certo. Aí eu absorvi também a capa, fiz a cor da capa, com a diagramação do Will, e acho que dentro dos nossos... nosso contexto é uma das melhores capas, assim, da questão de cor, na questão de estar chamando a atenção para a publicação, a questão da cor que eu acabei usando. Foi discutido por que a existência desse magenta tão forte, ou de um pink. A ideia é para mostrar realmente algo fora do local, quer dizer, tem alguma coisa esquisita aí. Né? Pensou em usar azul, verde, natural, né? É uma cor que está chamando para que, olha, tem alguma coisa errada. A cor está reforçando essa ideia de fora de contexto. Inclusive a capa tinha também uma proposta, nessa capa, de ser mais monocromático, assim. Então você tem um preto e uma cor dominante. Mas eu defendi que era a primeira vez que os personagens vão aparecer também na sua cor original. Na sua cor. Tem muita gente que talvez imagine, até entre nós mesmos havia discussões de qual é a cor de tal personagem. Então eu achei que era uma proposta interessante também de mostrar para o público e até para nós mesmos de ver, olha, então esse personagem essa é a cor dele. Entendeu? Qual é a cor no sentido de uniforme e tudo mais. Porque daí, acho que só o Bush, realmente, já tinha aparecido colorido, por causa das outras coisas. Porque aparece na internet, não que tenha uma revista geralmente colorida, tem a capa, mas eu já apareceu nos lugares. Então dentro disso também teve esse outro lado, né, de valorizar, então cada personagem ter a sua aparição, vamos dizer, pela primeira vez colorido, e você então vê o próprio personagem, e a gente mesmo conhecer às vezes a cor do personagem, que você vê ele só preto e branco, mas como que é? Teve muita dúvida na questão do Franco. Entendeu? E não chegou, né? Que segundo o próprio autor não é a cor ainda dele. Não, Não chegou. Vamos ter que fazer uma outra capa, colorida, ele com branco. Mas é errado. Não é errado, né? Ele, quando concebeu o personagem, ele concebeu preto e branco. Não é ou isso. ele não... Eu não sei, porque Talvez, a gente começou a concebeu o subterrâneo. Eu comecei a levantar possibilidades de cor junto com o Will, eu fiz estudos de cor, né, de todos os personagens, inclusive eu fiz. De outros mercenários, inclusive, pra mim na mesmo. realidade, né? E ele, a gente acabou achando, eu achava que era para um verde militar, uma coisa mais escura. O Will já achava que era um uniforme mais assim, noturno, tipo SWAT. Aquele pessoal, aquele azul bem... Ele vai de noite, com chumbo e tal. E ele acabou
confidenciando que era, na verdade, um tom mais para um ocre sujo, um marrom. Então ele já tinha concepção. Tinha. Então, quer dizer, havia 3 tendências para a cor do... nunca desenhou colorido, mas ele já tinha na Mas cabeça quando ele dele. confrontado com a cor, e eu perguntei, eu falei, essa é a cor? Ah, não, na verdade não é bem essa, tal. Mas acabou. Hoje ele está com essa cor. Nessa missão ele vai com essa cor. E além da cor também, o que surgiu assim nas discussões foi a proporção dos personagens. Ah, sim, também. O Sideral, por exemplo, Isso. quanto ele é mais alto que os outros, quanto ele é mais forte. Então também gerou uma... Exatamente, quando esse confronto onde todos apareceram, também gerou essa questão também. Qual é o peso de cada um? Eu criei uma escala, né, de altura que eu sugeri. Você vê que são coisas que aconteceram que aprofundou um pouco mais o processo uniu todos do trabalho. Uniu a criação, os criadores e acho que os personagens. Acabou porque sempre foi assim. A gente fez os subterrâneos normal. Cada um faz o seu e tudo bem. E manda. Tirando aquela coisa, mesmo no roteiristas convidados, onde é uma historinha única, onde todo mundo não interagindo, mas mesmo assim, cada um fazia a sua parte da história. E ainda continuou tratando o seu personagem de forma independente e única, né? Assim, cuidando só de si. Só com a sua visão. Nesse caso, a gente não desenhou misturado, mas obrigou que houvesse uma conversa e uma interação maior entre os próprios desenhistas. Né? Então, assim, tem que agradecer ao Leonardo Santana, de novo. Parabéns, Leonardo, pela ideia. Você vê que deu super certo aí. E a gente, a VEG, não vai parar pelo primeiro. O contato com o Nobu, como é que foi? Ele faz a apresentação aí no Subterrâneo. Isso o Will também. É assim, como o Nobu é um cara que assim, eu admiro ele, assim, é um cara que ele é um pesquisador, né, de quadrinhos, né, ele, aliás, ele está fazendo uma tese sobre o negro na história em quadrinho, né, então vai vir aí um trabalho legal. Então, assim, ele é um cara que está por aí, ele participa da garagem hermética, né, sempre está atuando, escrevendo coisas e tal, né. Mas ele mesmo se diz, ele diz que ele não é um escritor de quadrinhos, ele é um pesquisador de quadrinhos. Então, tem que chamar um cara que seja escritor, né, não necessariamente quadrinho, mas que trabalhe com o texto, trabalhe com a palavra. Certo. Aí me veio a ideia do Nobu. Né, falei, pô, acho que o Nobu é um cara... Né? Se ele está envolvido no meio, e é um cara da palavra, né? Um cara que escreve. Aí eu, falando com ele, propus, ele aceitou de cara, lógico. E aí, beleza, saiu um grande texto. Infelizmente não tinha mais página, não podia ser o mesmo. Na verdade, acho que ele pensou para escrever para 2 páginas, e realmente, mas pela diagramação não deu para espalhar mais. Mas eu acho que a leitura está boa, tá. Acho que as pessoas vão gostar. E interessante que traz uma visão do não quadrinista, né? Como ele mesmo se define, né? Um pesquisador do quadrinho. É legal porque ele fala como ele vê como ele viu o Subterrâneo, quando ele recebeu um dos Anjos Agostinho da vida, ele número 3. Ele recebeu o número 3. Não dá para folhear, né? Ele fala isso, ele fala, curiosamente eu recebo um fanzine que não dá para folhear, só dá para abrir e olhar. Exato. Mas aí ele fala que isso é uma coisa que acabou sendo um trunfo. Então, quer dizer, ele dá uma visão de como ele vê o Subterrâneo. Na verdade, o programa é gravado. Dia 14 de agosto, na verdade, o lançamento já foi. Lá na HQ Mix. Foi super legal, foi muito bom. Nossa, foi muito bom. Esgotou a primeira tiragem. Voltei muito para mim. E depois do lançamento lá, vocês vão fazer um lançamento especial também na entrega do prêmio HQ Mix. Conta um pouquinho, vai para o FIC, como é que está a entrega aí, como é que o pessoal vai ver o Subterrâneo. Pode pedir pelo Fotolog, pelo e-mail, né? Por favor. Agora já vai na distribuição, né, do quarto mundo. A gente também faz as nossas vendas, assim, e tem a bodega do Léo, que é o próprio Léo Santana, tem a historinha, tem o site dele para vender. E o HQ Mix vai ter a banca do quarto mundo, né, a gente vai estar vendendo lá, mas não dá para um evento fazer uma coisa de lançamento. Sim. Né? O lançamento se as pessoas chegarem e perguntarem o que tem de lançamento, tudo bem, vai ter um bloquinho ali separado, mas não tem uma coisa, né?
não permite. No FIC, como são vários dias, é pra gente fazer um horário de autógrafo. E assim, dá pra fazer a gente vai fazer. Então, quiser, exatamente, a gente vai fazer. Tá programando ainda, não sabemos a como gente é que vai fazer. Mas dá pra fazer um destaque assim de autógrafos Com certeza a gente vai conversa fazer. sobre o assunto. Caso encontre alguém que não foi no lançamento, na livraria HQ Mix, já é mais uma oportunidade de avisar, ó, vai lá ver o nossa nova revista. Preço de capa, R$4? R$4. Muito bem, e continuando nos subterrâneos, mas partindo para um número maior, aqui está aqui no prelo ainda, está sendo impresso ainda. Mas como o programa é gravado, na verdade já está impresso, já está impresso. Mas o subterrâneo 31, quem vai falar dele aí? Marcos Venceslau. Marcos Venceslau vai falar do subterrâneo 31. Então, essa é para quem, né, acho que todo mundo, a maioria já conhece, esse fanzine ele é assim, né, esse é folhinha, como o Novo falou, que não folha, não dá para folhear, né, é uma folhinha, mas não dá para folhear, né, e já está no número 31, mas como ele tem assim, ele começou no 0, né, o primeiro número é o número 0, então são 32 folhinhas. 5 anos, tem até, eu pus aqui um espacinho. Ele é assim, ele é todo, né, tem que montar e quem vai ler tem que estar olhando e virando e tal. E na montagem desse aqui sobrou uns espaços e eu fiz até um selinho aqui dos 5 anos de comemoração. Que está perto, né? 5 anos foi em junho, né? Mas a gente ainda está comemorando. No rabo do dragão. E nós estamos mesma coisa do outro, a gente fez aquelas sessões roteiristas que a gente já falou, e nós estamos agora numa série de colaboradores desenhistas. Né? São convidados, a gente está chamando de colaboradores desenhistas. A gente vai convidando os amigos e eles têm que estar fazendo uma coisa dentro do tema. Né? Então nesse aqui tem um desenho do Humberto Pessoa, né? Que é de Santo André, e tem um desenho do Juliano Oliveira. Tá? São os dois convidados dessa edição aqui. E aí as tirinhas de cada um, né? Fala aí, até para o pessoal conhecer os personagens, o autor do personagem de cada um, e aí quem tiver. O Marcos está fazendo agora um novo para ele fazer o Derek, né? Que está no. Eu sou o Márcio, eu fiz até uns números atrás, eu fiz o personagem Derek, mas eu resolvi investir em uma nova frente, um pouco mais voltada para o humor, e o personagem novo agora é o Peludinho, é um pincel amestrado, mas ele desenha e pinta automaticamente. E ele tem alguns conflitos, uma metalinguagem da própria área de criação artística, quadrinística. Eles têm alguns conflitos do que fazer, do que desenhar, se autocensura, um trabalho publicitário que ele tem que fazer que ele não gosta. Então sempre ele levanta essas questões que o próprio desenhista e artista sofre também. É a estreia dele no 31. Já é Foi no 30, né? Foi no 30. É a segunda. Né? São sempre, agora vão ser 2 tirinhas, né? Independentes, né? Cada uma fechadinha no seu humor ali. E espero que gostem. Muito bom. Mansur? Eu sou o Mansur, eu estava meio sumido do subterrâneo, estava nas superfícies. Eu estava nas superfícies. E eu estava presente no 0 até o número 3, depois eu voltei na edição do Coletânea fazendo as capas de cada edição da história, né? Não a capa quebra-cabeça, sim a capa da história. E desde agora não vou lembrar o número, 25? Acho que desde o 25 eu estou publicando um personagem que é o Pária, que aparece também no especial 5. Ele é um justiceiro marginalizado, vamos dizer assim, que faz uma justiça pelas próprias mãos, uma coisa meio nebulosa, entendeu? Eu não sei se muito bem se ele é um vigilante. Eu não sei muito bem se o critério que ele usa é o melhor para fazer as justiças dele, tá? Se ele está centrado no que ele está fazendo, mas ele, por enquanto ele acredita que o que ele está fazendo é o certo.
e ele age por conta própria, e isso vai dar mais para frente problema para ele também. Isso aí não vai sair ileso dessa história, isso fique tranquilo. Já está. Ainda não foi publicado esse, mas é para onde vai caminhar a última. A tira foram em 4 partes esse arco de história, e esse último, aguardem, revelações bombásticas. No 32, isso vai já deixar marcas, sequela nessa história dele. Na história pessoal do Pária vai deixar marcas aí. O Will está com o Demetrius, né? Agora eu sou o Will, figurinha animada nos desenhos. Então, agora eu estou com o Demetrius Dante, que é um detetive, eu chamo de detetive do absurdo. Ele investiga as chamadas lendas urbanas. Né? Na verdade, ele é um cara cético. Ele investiga porque ele é contratado para investigar. Mas ele é meio cético, ele vai meio cético. Só que assim, as histórias ainda estão muito no início, né? Eu estou ainda meio que elaborando e assim, eu vou até adiantar um negócio, assim, que como eu estou pretendendo lançar uma nova revista e vai ter o Demetrius Dante. E eu estou trabalhando com o roteiro com o Cadu Simões. E o Cadu está me dando a gente está trabalhando muita ideia e ele está colocando muita coisa na mitologia do personagem que eu estou achando legal. E eu vou acabar incorporando isso. Né? Então a gente está fazendo uma parceria aí e eu acho que isso vai se refletir depois no... Então, mas isso é uma coisa, é um projetinho que vai vir aí. Mas por enquanto está assim, ele está... a história agora é o Jacaré do Tietê, ainda é uma coisa assim, está meio no ar, assim, né? Mas está indo. E o Subterrâneo sai um detetive com uma letra T. Então, isso é uma curiosidade. Quando o Márcio deixou o Derek, né? Eu falei, eu quero publicar um detetive, então eu vou fazer um detetive. Posso, Derek? Posso, Márcio? Só que eu queria um detetive também com a letra D. Por quê? Porque a gente ficou fazendo uma conversa, nós percebemos que tem o Dylan Dog, tem o Danny Colt, que é o Spit, né? Tem o Diomedes, do Buchanan. A gente percebeu que tem alguns detetives da história em quadrinho com D. E aí tinha o Derek. Eu falei, eu tenho que fazer um detetive também com D. Que é pra fazer essa brincadeira. 2 desses. Aí eu fiquei matutando. Para não ficar por baixo, 2D. Fiquei matutando. Dante é um nome que me veio à mente de cara, mas só Dante. Falei, e aí quem deu o nome Demetrius foi o Leonardo Mello, da Quadrinhópolis, lá de Curitiba. Em Londrina, na casa do Eloir, conversando ali, ele pega e solta o nome. Demetrius. E aí eu incorporei o Demetrius Dante. Essa é a curiosidade do Demetrius Dante. Muito bom. E o pirata aí do lado? Então, o pirata está desde o subterrâneo, desde o começo, né? Desde o zero. O maldito zero. O maldito zero. A polêmica do número 0, por que começar com 0? Mas tudo bem. E o pirata, assim, eu não sei, para mim eu vejo muito subterrâneo com ele, então não sei se eu vou mudar, acho que eu vou continuar fazendo o pirata. E a ideia do pirata é ele ter esse desenho mais rústico mesmo, ser uma coisa meio chapada, se bem que os últimos desenhos eu estou já pondo um pouco mais de volume, mas ele sempre foi mais assim preto e branco, né, um chapadão, não tem cor. E a ideia, assim, eu tenho uma ideia dos piratas, parece mais um capitão, mas são 12 piratas que eu sei, né? São 12. Alguns aparecem mais, mas tem isso tudo. E a ideia é que, assim, não é só, eu mostro muitos os desenhos dele antigos, com o navio, a galera, isso aqui. Mas a ideia é trabalhar esse tema pirata no velho e no novo. Inclusive a tirinha que está saindo aqui nesse é uma história real, quer dizer, eu peguei uma notícia sobre a pirataria atual e inventei um pouquinho em cima disso. Né? Não é a primeira que faço isso, já tem várias que eu fiz assim. Então, ao longo do tempo, eu quero estar misturando isso, o real, o antigo, com o novo e o irreal, sobre a pirataria. Não que eu seja a favor, mas é uma coisa do tema e misturar isso, porque a pirataria existiu e continua existindo. Né? Então a brincadeira de trazer o pirata antigo, que eu sempre curti filmes antigos de pirata, e trazer para esse tema aí. Então é isso, os piratas que... Quem mais participou? A capa é do Bono, né? Então aí
continuando a coisa das capas, capas que é bem excelente, né? Então, essa capa é do Samuel Bono, né? Que é um participante do subterrâneo, às vezes ele vai, volta, some, Se perde no se perde no subterrâneo, reaparece e tal. Então a capa é dele, assim, sempre um desenho muito bom, né? O Samuel é um cara, tem um traço assim, muito fantástico, né? Assim, não tem nem o que falar, né? Cada vez que aparece uma capa com um trabalho dele, chama atenção, né? E quem mais integra? O Luigi. E o Luigi, então, aí o Luigi é o Franco, né? O Luigi infelizmente não está aqui, continua com o Franco, que é o assassino. Que ainda pegando até o gancho do que o Marcos falou, também trabalha muito em cima dessa questão de atualidade também. Eu, dentro do meu personagem, eu também estou buscando um pouco isso, mas é mais assim, disperso. Certo. Agora o Luigi não, é muito assim... É pontual, né? O caso dele é ali. Aconteceu a notícia... Por exemplo, num telejornal, uma matéria muito assim, que chamou a atenção, você pode ter certeza que daqui a pouco ela pipoca aí no subterrâneo. Se você lê a tira, então, você vai ver. No caso do Franco, não é um pleonasmo. Pipoca mesmo. Eu acho que então a próxima vítima é o Edir Macedo. De novo, o Sarney. Os dois, sabe? Um contrato duplo aí. Um contrato duplo. Ele sempre faz isso. Ele realmente, as tiras do Franco, se você lê, você sempre vai identificar uma notícia que rolou próximo ali. Como tem um tempo de produção, e de 2 em 2 meses sai o fanzine. E tem um tempo de produção. Então, quer dizer, a notícia acaba ficando nesse limiar, né? Então, se você identifica, a notícia está aí, próximo. Se você estiver atento, você percebe que é algo recente. É algo recente. Extremamente recente. Se ele atrasar um pouquinho para entregar a tira, a notícia está mais contemporânea. Muito bem, então nós vamos dar uma interrompida, nós vamos falar aí da colaboração que o Jerônimo, diretamente lá do Rio Grande do Sul, mandou para nós. Começamos agora com os nossos correspondentes espalhados aí, os correspondentes do Quarto Mundo, colaborando com esses lançamentos fora de São Paulo. E depois voltamos para falar do projeto individual de cada um, o que a gente espera para esse ano, e do informativo Quarto Mundo. Confira aí o que o Jerônimo mandou para nós. Então, Jeremias, vamos acompanhar aqui o relato do Jerônimo de Souza, que compareceu ao evento Anime Sul 2009, que aconteceu lá na usina do gasômetro em Porto Alegre no mês de junho. O Jerônimo foi lá, conferiu, participou da banca do Quarto Mundo e nos mandou este relato aqui. Então ele subiu para o primeiro andar e encontrou o seu amigo Anderson Ferreira, que estava fantasiado de Spirit. Confira aí na foto. Spirit, personagem de Will Eisner. Então foi o primeiro entrevistado, e o Anderson Marques é desenhista freelancer, fanzineiro e assistente de produção, e estava lá no evento para mostrar os seus fanzines e o seu portfólio. Então a intenção dele era fazer contatos. Ele conhece o coletivo Quarto Mundo através da internet e de revistas informativas. E ele esperava que este evento atraísse o público para que ele divulgasse o seu trabalho. Muito bem. O Quarto Mundo estava com a sua banca, e na frente desta banca estava a banca do Dynamo Studio, que é o estúdio do Daniel HDR. E lá o Jerônimo entrevistou o Maurício Dias, que é professor e desenhista, e estava na banca do Dynamo Studio fazendo caricaturas e fotografias. Ele também conhece o Quarto Mundo através do site e de algumas séries. E ele acha que o Quarto Mundo está fazendo bastante coisa. Tem HQ online, mas poderia fazer uma divulgação maior para o público externo. Esse público externo, então a expectativa dele em relação ao evento, por ser um evento fora do padrão, ele não saberia dizer, já que era um evento aberto. Muito bem. O Jerônimo de Souza participou na parte da tarde também e nos mandou a entrevista que ele fez com o Denilson Rosa dos Reis, que é professor de história, músico e fanzineiro também. E ele estava lá no evento expondo o seu fanzine Tchê. Ele conhece o coletivo Quarto Mundo? Sim, conhece. Ele acha que o Quarto Mundo está fazendo importante, que ele deve manter o que está sendo feito, na opinião dele, aglutinar produtores independentes, manter, porém, ampliar a distribuição. A expectativa também do Denilson era divulgar o seu trabalho e fazer novos contatos. Então, essas foram as entrevistas que o Jerônimo fez, Jeremias. E a avaliação dele para o evento
é a seguinte: é evidente a boa vontade dos organizadores, no entanto, o evento não se compara ao AnimeCon 2008, do qual o Jerônimo participou. E este ano também haverá outro AnimeCon. Bem, os fanzineiros lá no Anime Sul e os editores independentes ficaram isolados no primeiro andar. Aí a dúvida, será que é porque eles não pagaram os estandes ou é isso mesmo? Porque não pagaram, ficaram lá no primeiro. Então, quando as pessoas chegavam lá, já tinham gasto sua grana com bugigangas e também com os mangás. Então ele achou este fato lamentável. Agradecemos ao Jerônimo de Souza, da revista Hangar, pela participação, nosso correspondente lá em Porto Alegre, e continuamos aguardando aí que o pessoal do Quarto Mundo espalhado pelo Brasil nos mande a cobertura dos eventos em que o coletivo participe. Vocês vão ficar agora, veja só, aqui embaixo, neste link, com a segunda parte do HQ Além dos Balões, onde os integrantes do Subterrâneo falam de seus trabalhos pessoais, algumas curiosidades, e passamos a conversar sobre o Quarto Mundo, sobre a trajetória, sobre o informativo Quarto Mundo, que conta com a reportagem em História em Quadrinhos do Paulo Ramos, e também fazemos o fechamento do programa. Confiram então abaixo o final desse grande bate-papo. Um abraço e confiram aqui o HQ Além dos Balões.